Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sinceramente espero que você esteja muito bem, apesar do distanciamento social. Da minha parte, esse distanciamento tem sido minimizado toda semana quando paro para gravar a videoaula, para estabelecer um roteiro de estudo para vocês, a trilha de aprendizagem, e isso, de certa forma, me faz sentir próximo de vocês, porque o objetivo do nosso trabalho, que é o que mais nos aproxima, antes e acima de tudo, é exatamente o de levar até você as melhores estratégias para a sua aprendizagem, aquelas que vão fazer diferença na sua vida. E esse objetivo, a gente tem buscado cumprir com excelência, né? Nós, professores, temos trabalhado muito mais do que corriqueiramente a gente trabalha, mas tem valido a pena, né? Vocês estão recebendo aí um atendimento de qualidade que vai fazer diferença na vida de vocês posteriormente, a gente tem certeza disso. Nós estamos estudando o módulo 3 do nosso material didático, e esse módulo 3 é dividido em duas partes. Primeira parte trata de filosofia socrática, e ali dentro da filosofia socrática, inclusive uma referência ao embate entre Sócrates e os sofistas. Nós tivemos 2 videoaulas tratando disso e as trilhas de aprendizagem também tratando disso. E o segundo bloco desse módulo 3 trata da filosofia de Platão. Na prática, é de alguma forma uma continuidade, até porque o que a gente estuda, essencialmente de Sócrates, a gente estuda a partir do próprio Platão, né? Bom, eu vou seguir o roteiro estabelecido pelo material didático, porque isso vai facilitar a sua própria aprendizagem, o seu estudo autônomo na hora de ler, né? Então vamos lá. O material começa fazendo referência, depois de fazer uma breve apresentação biográfica e histórica aqui de Platão, o material fala que Platão é o fundador da metafísica. Essa é uma informação importante, de certo modo, é uma chave de interpretação e de leitura que você deve levar consigo para a vida, para interpretar, para resolver problemas que tenham Platão aí como referência. Porque toda a filosofia de Platão vai se estruturar a partir dessa aceitação convicta de Platão de que a realidade está dividida, um pouco impropriamente falando, em 2 dimensões. Uma dimensão física e uma dimensão metafísica. Percebe, então, por que ele é chamado de fundador da metafísica? Na história da filosofia, o primeiro filósofo que apresentou a ideia segundo a qual a explicação para o mundo físico está numa dimensão além da física, o metafísica, foi Platão. E isso estabelece um fundamento importantíssimo para a gente quando estuda Platão. Para Platão, só é possível chegar a um conhecimento válido, confiável, seguro sobre as coisas, se nós presumirmos que essas coisas que nós estamos conhecendo estão divididas em 2 dimensões. Uma dimensão sensível. Sensível por quê, professor? Já vou adiantar isso. Porque ela é acessível a um dos 5 sentidos. Por isso. E a outra dimensão é a suprassensível. Classicamente, os autores chamavam de hiperurânica ou inteligível, que é uma dimensão abstrata à qual se tem acesso por meio do intelecto, por meio da atividade intelectiva, reflexiva, racional. Então, digamos que o objeto a ser conhecido é esse vidrinho aqui de álcool em gel, ok? O que Platão vai dizer? Além desta
dimensão acessível aos sentidos, que você pode apalpar, cheirar, lamber se quiser. Se você fizer uma fricção aqui, ó, vai gerar um barulho que a sua audição capta. Além dessa dimensão sensível, ou seja, acessível pelos sentidos, há uma dimensão inteligível. Então há uma ideia que está por trás disso aqui, e a ideia ou forma, usando a palavra que o nosso autor usa, a ideia ou a forma que está por trás deste objeto só pode ser acessada por meio da racionalidade. Vou passar um pouquinho de álcool aqui para não perder o costume. Só pode ser acessada por meio do intelecto, porque é uma realidade inteligível, abstrata ou suprassensível. Então aí, com essas observações, a gente entende por que Platão é chamado por muitos autores de pai da metafísica, por ser o primeiro filósofo da tradição ocidental que trouxe para as explicações a convicção de que há uma realidade além da física, metafísica. Na sequência do nosso material, o nosso autor vai fazer a discussão, o início de uma discussão que vai continuar posteriormente, da chamada epistemologia de Platão. Episteme é ciência, é teoria do conhecimento, como que Platão entende o processo de construção do conhecimento, que é, na verdade, o ponto mais nuclear, é o eixo mais importante do pensamento de Platão. O autor faz uma referência, apenas para a gente relembrar, ele faz uma referência do pensamento de Heráclito versus o pensamento de Parmênides. Heráclito e Parmênides são pensadores pré-socráticos. Aproveito aqui para recuperar um pouquinho da filosofia pré-socrática nas pessoas de Heráclito e Parmênides. Preste atenção. Heráclito, ele é chamado de mobilista. Ou seja, para ele, as coisas se explicam a partir da percepção do movimento. Tudo está em movimento, né? Movimento constante, um movimento intenso. Há uma harmonia dos contrários, diz Platão. A famosa frase dele, o famoso axioma dele que retrata isso, é aquele que diz assim: um homem não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem ele nem o rio serão os mesmos, né? Significando que, apesar de o rio estar ali e ser o mesmo rio na visão de Platão, as águas que estão passando agora naquele rio estão passando ali pela primeira vez, né? Então, daqui a pouco, se eu mergulho de novo naquele rio, eu já não mergulho mais nas mesmas águas. Essa é a ideia dele, porque tudo está em constante movimento, né? E esse movimento explica tudo para Platão. Por outro lado, um contraponto dessa filosofia mobilista de Platão é dado pelo filósofo Parmênides, da cidade de Eleia. E Parmênides diz o contrário, ele diz: não, o ser é absolutamente estático, o ser é e pronto, e o não ser não é e pronto. A famosa expressão dele: o ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser, teria sido dito por Parmênides lá no Poema do Ser, do qual nós temos alguns bons fragmentos aí como herança, né? Como legado da filosofia pré-socrática de Parmênides. E na visão de Parmênides, quando nós olhamos para uma realidade, o que nós podemos fazer é falar dela tal qual ela se nos apresenta a nós. Portanto, o que e aí eu posso falar daquilo, mas eu não posso falar daquilo que não é, porque o que não é, afinal de contas, não é. Então, veja que eu tenho uma dicotomia, né? Um fala que está tudo em movimento, o outro fala que está tudo estático. Esses dois autores não chegam por eles mesmos a um consenso. Se você ler e ficar adepto de Parmênides,
você inevitavelmente vai ficar de bico virado para o Heráclito. Mas o que Platão faz? Platão recupera essa discussão da filosofia pré-socrática e repropõe a discussão levando em conta os fundamentos teóricos que ele está estabelecendo. E nestes fundamentos teóricos que ele está estabelecendo, ele vai dizer, olha, Parmênides e Heráclito, eles estão cada um a seu modo e levando em conta o que cada um, o raciocínio que cada um faz e o que cada um aborda, estão cada um deles absolutamente corretos. E aí ele vai dizer, as coisas mudam constantemente no plano da aparência. E então, quando Heráclito fala que você não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, que há um movimento constante na realidade, né, ele está falando do mundo sensível. De fato, quando nós olhamos para as coisas, quando nós identificamos ou captamos a realidade através dos sentidos, a sensação é esta, a de que as coisas estão constantemente em mudança. Fica melhor a palavra constantemente a permanentemente. Estão constantemente em mudança, diria Platão. Por outro lado, vou usar uma palavra um pouco imprópria, mas ela expressa melhor isso. Por outro lado, quando nós olhamos para a essência, entre aspas, Platão não vai falar de essência propriamente dita, né? Quando nós olhamos para a forma, quando nós olhamos para o conceito, quando olhamos para a ideia é imutável. Aliás, uma das características do mundo das ideias de Platão é exatamente a imutabilidade, né? Ele é eterno, imutável e perfeito na visão da filosofia platônica. Então veja bem, ele retoma as duas filosofias e diz, olha, Heráclito está certo porque ele fala do mundo sensível, onde está tudo mudando. E Parmênides está certo porque ele fala do mundo inteligível. No mundo inteligível, as coisas não estão em constante mudança. Eu vou voltar um ponto aqui, depois de ter feito essa explicação, porque nesse intervalo todo, nesse conjunto todo, vai aparecer uma figura chamada de demiurgo. Você encontrará na página 44 do nosso material didático, precisamente no 2º parágrafo, a fala sobre demiurgo. Quem é o demiurgo e por que eu estou chamando a sua atenção? Porque tem uma observação aqui para fazer. Demiurgo é considerado, ele é na filosofia de Platão, uma espécie de deus artífice. O que ele faz? Ele contempla as ideias perfeitas, eternas e imutáveis no mundo das ideias e pega a matéria sem forma nenhuma, que é chamada de chora em grego, ele pega a matéria informe e dá a essa matéria o formato daquelas coisas que ele contemplou no mundo das ideias. Exemplo, lá no mundo das ideias tem um vidro desse aqui de acondicionar álcool em gel. Lá no mundo das ideias tem um vidrinho desse. Só que lá ele é apenas ideia, ele não tem materialidade. O que Demiurgo faria então? Ele vai lá, conhece essa ideia, contempla essa ideia, pega o acrílico, o plástico, a matéria-prima e dá à matéria-prima o formato daquela ideia. Então ele funciona como Deus artífice. O autor do nosso livro, muito respeitosamente, diz que Demiurgo é um Deus artífice que criou todas as coisas. Eu sugiro que você circule a palavra criou, puxe uma setinha lá para o cantinho do livro e escreva plasmou. Por quê? Porque pode ser que você se depare em algum momento com uma questão que vá fazer uma distinção dos conceitos ou da diferença entre o conceito de criar e o conceito de plasmar. E eu me preocupo com isso em função de momentos posteriores da história da filosofia. Porque no contexto da filosofia cristã, nós vamos nos deparar com a informação de que Deus, o Deus dos cristãos,
é criador de todas as coisas que existem. Santo Agostinho vai fazer referência a isso, Tomás de Aquino faz referência a isso quando fala dos atributos do Criador, das características das criaturas. Enfim, o Deus cristão é um Deus criador. Mas o Deus criador, o conceito de criação, implica fazer com que a coisa venha do nada à existência. No caso de Demiurgo, como Deus artífice, tanto a matéria quanto a ideia já existem. Só que existem em dimensões, em mundos diferentes. A ideia existe no mundo inteligível e a matéria existe no mundo sensível. E esse Demiurgo faz uma espécie de interface entre a ideia e a matéria, que não tinha forma nenhuma e passou a ter a forma daquela ideia, para falar um pouco impropriamente, porque esse Deus artífice interviu aí. Então ele não é, tecnicamente, criador. Ele é alguém que é plasmador. Plasmar é mais adequado como atributo ou como forma de conceituar o Demiurgo de Platão no lugar de criação. Então fique atento a isso aí para que você não caia em armadilha. Terceiro e último ponto da nossa videoaula de hoje: a ascensão dialética. Platão trabalha amplamente com o conceito de dialética. A dialética de Platão é chamada de dialética de ascendência ou dialética ascendente, e ela significa essencialmente o quê? Significa que o conhecimento humano, o conhecimento verdadeiro é alcançado quando o indivíduo vai ascender, vai subir. Essa subida é porque presume-se que o último grau do conhecimento está lá no alto. Passei da câmera, ó, lá no alto. Então vai haver esse processo dialético de subir. Só que não é uma subida única e que acontece de uma só vez, assim, de modo abrupto, imediato. De repente o cara está aqui no subsolo e vai parar lá na cobertura e pronto, acabou, já conhece todas as coisas. É um processo dialético lento, onde sobe-se, desce, sobe, desce, sobe, desce, e cada vez tem a probabilidade de subir um pouco mais. Para entender essa ideia de modo mais claro, o nosso material didático apresenta na página 45 esse quadro que eu faço questão de não só falar, mas mostrar para você, para que fique registrado aqui na videoaula esse quadro. Ele mostra que o conhecimento teria 4 grandes momentos. O primeiro momento está no subsolo. A gente poderia até questionar: será que para Platão as informações que uma pessoa tem, estando no subsolo desse processo de conhecimento, podem ser chamadas de conhecimento? Há dúvidas sobre isso. Eu gostaria que você depois estudasse e refletisse sobre isso. E aí então tem 4 momentos que vão permitir ao indivíduo sair de um conhecimento extremamente básico, simplificado, para um conhecimento mais confiável. Cada andar desses que você vai ver no quadro, a cada andar que o indivíduo sobe, para cada passo que ele dá, ele amplia o conhecimento sobre a realidade e passa a ter um conhecimento mais seguro sobre a realidade. Se você alcança o último grau do conhecimento, você como filósofo, terá indubitavelmente um conhecimento seguro, confiável sobre a realidade. Mas esse último grau, você não consegue pular do primeiro para ele, né? É nisso que consiste esse processo dialético. É paulatino, é degrau por degrau, né? Lembrei da música do menino lá, né? É tijolinho por tijolinho, entendeu? É tijolinho, essa foi mal, hein? É tijolinho por tijolinho, né? Que você vai chegar
a esse patamar de um conhecimento verdadeiro e confiável. Essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, elas reaparecem posteriormente no material didático. Aqui elas funcionam como preliminares, como informações que vão abrir o espaço para que a gente detalhe um pouco mais algumas questões posteriormente. Tá legal? Eu acho que tá de bom tamanho essa aula, essa videoaula. Senão fica cansativo, né? Eu não quero cansar você. Texto na mão, leitura, destaca, pintou dúvida, anota e pergunta depois. Não confia na cabeça, eu já te falei. Anota para depois a gente sanar essa dúvida que você teve. Ok? Eu espero que você fique de boa aí. Grande abraço, fique bem. Tá legal?